Bom, pessoal, bom dia. É um grande prazer hoje eu estar aqui rodeado de mulheres inteligentes, advogadas, militantes aqui de Campinas. E a ideia nossa hoje é falar um pouco sobre isso, sobre temas que abranjam a questão da mulher. Então, estou aqui com a Maria Helena, minha candidata a vice, Manuela, Thaís, Flávia, Lucimara. E hoje eu estou aqui mais como ouvinte, estou aqui para aprender bastante, para ouvir bastante e para a gente começar a mostrar que a OAB que a gente quer é exatamente isso. É uma OAB onde todos têm a palavra, onde todos podem colocar suas opiniões e que principalmente essas opiniões elas vão ser levadas em consideração. Então já de imediato gostaria de passar a palavra para a Thaís, para a gente começar já a debater alguns temas que eu acho que vão ser muito legais para vocês que estão nos ouvindo. Olá, bom dia a todos, Fernando, Flávia, Lu, Maria Helena, Manu. Bom, primeiro fiquei super feliz com o convite, achei muito interessante, Quércia, você sendo um candidato homem, já começar se interessando pelas nossas pautas, né? Saber que temos um homem que apoia o movimento feminista, que apoia as mulheres, que se preocupam com as nossas pautas, nos deixa absolutamente felizes. Então eu estou muito, em nome de todas aqui, agradeço o convite, Maria Helena, seu, e é muito bom poder hoje estar aqui com vocês para a gente discutir pautas, sofrimentos, alegrias, dores das mulheres advogadas, das mulheres trabalhadoras. E eu tinha pensado da gente começar falando sobre a questão da vestimenta. Toda vez, pode parecer uma questão de segundo plano, né? Tem pautas muito mais importantes, mas todo mundo, todas as mulheres sabem o quanto isso é importante na nossa vida. Nós somos julgadas pela roupa que a gente usa, muitas vezes nós somos impedidas de trabalhar, nós somos muitas vezes desvalorizadas pela nossa aparência. Então, por ser uma coisa tão assim, recorrente na nossa vida, no nosso dia a dia, eu queria começar falando sobre essa pauta. E para isso, eu acho nada melhor do que a gente começar falando sobre a história, sobre como isso aconteceu. Eu conversava com a Lu um pouco antes e ela falou, poxa, hoje a gente está vestida assim porque outras mulheres muito mais fortes do que nós passaram e abriram esse caminho para nós. E olha que honra! A gente tem hoje aqui no nosso podcast uma das mulheres, ou a mulher, que abriu esse caminho para todas nós. Então aqui do meu lado tem a Maria Helena Campos de Carvalho, que é sua vice, e que tem uma história incrível para dividir com a gente de tudo que aconteceu e do que ela sabe, do que ela vivenciou sobre essa relação entre mulher, imagem e roupa. Então, bom dia, Maria Helena, que bom. Bom dia, Thaís. Bom dia a todas. Flávia, Lucimara, Manu, Fernando. Bom dia para todos que estão nos vendo e ouvindo. Falar sobre vestimenta e falar sobre mulher é uma coisa complicada na nossa área. Eu só gostaria de relatar uma historinha, breve, pequenininha. Vocês vão ouvir delas hoje, provavelmente, um debate mais voltado para os problemas que vocês enfrentam agora. Mas vocês enfrentam esse problema agora porque já tivemos quebras anteriores. Uma dessas quebras eu tive a honra de participar, ou não, né? Porque isso daí me levou a uma advertência por parte do juiz, depois um ofício perante a OAB por quebra aparentemente de decoro, porque eu havia usado uma calça comprida numa audiência. Então eu fui a primeira mulher na área civil a usar uma calça comprida aqui em Campinas. Isso deu a maior repercussão, porque antes o traje obrigatório para a mulher, quando eu comecei na advocacia, era tailleur. Não era nem saia, vestido de jeito nenhum, era tailleur, né? O que era um custo elevadíssimo. Então eu lembro a gente ter que ir para audiência e depois corre para a lavanderia e tem que dar um jeito, você não pode usar blazer. E é saia, não adianta vir com terninho. O terninho foi uma conquista de mulheres de São Paulo, dessa que vos fala, né? Que conseguiu aí substituir. Então tá bom, pode o tailleur e pode o terninho, mas ainda não pode o blazer, hein? Então essas conquistas, gente, elas foram feitas com muito empenho e sacrifício, né? Porque não deixa de ser uma questão
que à época trouxe grande repercussão, vocês devem ter assistido, ou se procurarem no YouTube, talvez achem, uma reportagem do Fantástico, falando da primeira mulher, inclusive minha amiga, em São Paulo, que entrou no Tribunal de Justiça de calça comprida. E a história é muito engraçada, porque para ela poder entrar no Tribunal de Justiça de calça comprida, a gente era barrado na entrada, tem segurança. Quem já foi até o TJ, na entrada tem segurança. Se você não tiver vestido adequadamente, você não entra, né? Então, para ela poder entrar e driblar a segurança, eu entrei pela garagem dos desembargadores. Então, os seguranças notaram que tinha uma mulher, né, de calça comprida na garagem dos desembargadores. Então, eles foram para aquela área para supostamente me deter, né? E a minha colega conseguiu entrar e foi aquela repercussão toda que vocês podem recapitular aí em algum momento da vida de vocês se acharem importante. Mas entendam, a gente saiu da obrigatoriedade da beca para a possibilidade do tailleur, da possibilidade do tailleur para a possibilidade do terninho, da possibilidade do terninho para poder usar blazer. E aí os homens também começaram a reclamar, pera um pouquinho, se as mulheres podem agora usar a saia com o blazer, por que eu tenho que continuar usando o terno? Aí começou o embate também dos homens, né? E as mulheres brigando por usar vestido. O vestido é mais barato. Tailleur e terninho são caros. Vestido é mais barato. Então, essa história do custo, Thaís, sempre esteve ligado também à vestimenta, tanto a feminina quanto a masculina. Se vocês procurarem hoje para achar um tailleur para vender aqui em Campinas, só em lojas de marca com alto custo, né? Em São Paulo você ainda encontra algumas, aqui em Campinas já não mais, né? Mas antigamente você pagava muito caro, né? E os homens pagam caro o terno, né? Mas a mulher hoje pode usar o vestido. Aliás, a mulher agora pode usar calça comprida. É a minha marca registrada, aí quem são os meus ex-alunos sabem disso. Minha marca registrada é o uso da calça comprida exatamente como um protesto, viu, gente? Para quem não sabia até hoje. É exatamente a minha marca registrada por conta desse pequeno protesto e para dizer que a competência não está ligada com a vestimenta. Está ligada com a forma como você se porta. Se você se porta de forma adequada e demonstra sua competência, ninguém tem que objetar-se pela sua veste. Eu já tinha acabado a audiência quando o juiz percebeu, quando eu me levantei, eu estava de calça comprida. Um juiz daqui de Campinas. Aí ele fez a advertência, na saída, na frente do meu cliente. Doutora, isso são trajes? Eu falei, excelência, acabou a audiência, eu desrespeitei a justiça, eu ofendi alguém, a senhora ofendeu o decoro. E saiu o ofício para a OAB, né, e a advertência para mim, para que nunca mais fizesse isso, uma bronca tremenda na minha colega, que foi escrevente de sala, que permitiu que eu entrasse antes e sentasse, para ele não ver, senão certamente não teria audiência. Gente, era um caso daquelas nomeações de dativo que a gente recebe com a data da audiência no dia. Então, aquele dia eu não estava trajada. E fui de calça comprida. Mas são só histórias. Então, Maria Helena, e é uma questão que ainda existe, né? Porque logo que eu me formei, eu era totalmente despreparada, eu fui comprar um livro sobre oratória, e nesse livro sobre oratória tinha uma questão sobre vestimenta. Então ele dizia no livro que deveria dar preferência para cortes sóbrios, cores como cinza, preto, branco, mulheres de tailleur ou blazer, enfim. Então é uma coisa que a gente vai quebrando aos poucos, mas que ainda hoje existe essa resistência, inclusive com relação às cores, né? Veja só, eu tô usando cor de rosa aqui para fazer uma audiência, alguém pode olhar torto. O que essa advogada tá usando essa cor? Você sabe que antes tinha cores que eram proibidas pra gente, né? Proibidas? Vermelho não podia usar. Vermelho não podia usar. As juízas quebraram um tabu imenso, também aqui em Campinas. Foi a primeira juíza que usou cabelo solto. Elas eram obrigadas a prender o cabelo. As duas primeiras ministras do STF, a Ellen Grace, tinha cabelo comprido, só aparecia de cabelo preso. Quando a Carmen Lúcia entrou para o STF, a Ellen Grace, olha só como é que é a situação, hein? A Ellen Grace chegou para amiga e falou assim, ou corta Chanel, ou prende como eu. E a Carmen Lúcia cortou Chanel. Rosa Weber usa preso. Então, você vê que isso daí no STJ também, todas. Ou corte curto, ou preso, né?
As juízas de primeira instância começaram a fazer isso. Eu acho muito interessante quando nós vamos para o tribunal, elas cortam. Começa a reparar. É verdade. E isso a gente consegue algumas liberdades, mas nem todas. E não é uma questão só nossa, né? Os homens também não podem. Dependendo da cor de terno, vão olhar feio para ele. Então, tem roupas, o vermelho para nós, eu lembro de uma professora falando, Manu, ela falava assim, vermelho não pode porque lembra sexo, erotização. Eu falei, tá. Sempre, né? Então tá bom, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma audiência e a pessoa está preocupada com isso, né? Então eram cores que eram proibidas, cores chamativas para mulher, sem chance. É um privilégio para mim ouvir a professora hoje, Maria Helena, porque é desbravadora mesmo, abriu espaços para a gente e que, olha que coisa, novamente a gente ainda tem que discutir a aparência. Porque quando a mulher entra em cena, a mulher advogada, não é só a sua competência, seus conhecimentos, que são julgados, subjugados. O cabelo, a bolsa, tudo que ela está, a aparência toda, é diferentemente de um homem. Isso acontece e, infelizmente, ainda existe hoje. Mesmo que está extremamente equiparado. A gente entra numa sala de aula e verifica que existe muito mais alunas do que alunos estudando na área jurídica. As carreiras jurídicas são femininas. E mesmo assim a gente encontra essa questão. E aí a Thaís levantou uma questão que é muito séria. Como que uma mulher que está no início de uma carreira, jovens advogadas, se sustentam na sua aparência? Porque o homem ele pode usar a calça preta dele, o terno dele a semana toda, só trocando a camisa. E a mulher que está no início de carreira, que não tem um salário adequado para compor um sapato, um escarpão, uma calça, como é que ela faz isso para sustentar isso? Então, esse olhar tem que ser... É mais de posicionamento de quem está ali no meio, né? Posicionamento de quem está. Entender esse olhar da mulher, que a mulher ela é diferente, né? Nesse quesito. Como que elas se sustentam dessa forma? Quando a gente fala da questão de sustentar a vestimenta ao entrar na advocacia, é algo muito mais complexo do que simplesmente sustentar. Primeiro que o jovem e a jovem advogada, eles sofrem com a questão do primeiro salário, os salários, as remunerações extremamente baixas na maioria dos escritórios de advocacia. Então, recebem um salário muito baixo, lhes é exigido que tenha pós-graduação, inglês e uma boa vestimenta. Então, quando a gente fala da mulher advogada, a gente tem essa questão. É exigido uma pós-graduação, curso de inglês e uma boa vestimenta. Ela tem que estar todos os dias bem trajada. E como a Lucimara bem trouxe, são 5 dias na semana, 20 ou 25 dias no mês. E aí ela tem que ter, basicamente, a gente tem que pensar que ela tem que ter pelo menos 20 trajes, porque imagina se a roupa que ela usa essa semana lá no final de semana e na semana que vem de novo. Essa jovem advogada, ela vira chacota no escritório de trabalho. Então, são questões muito complexas. E quando você traz a questão do vestimento e a Maria Helena traz a questão do cabelo, não dá para deixar de falar da mulher negra nessas duas questões. Quando a gente fala da jovem advogada, que já não tem uma remuneração adequada, já não tem esse subsídio para manter uma boa vestimenta, a gente não tem a questão de que ela entra no fórum e, por muitas vezes, ela é identificada como uma reclamante, como uma das partes dos processos, e não como uma advogada. E todas as vezes que eu questionei isso, inclusive com amigas minhas, depois em conversas sobre o que me aconteceu, a pergunta era sempre a mesma. Você estava de social? Você estava bem trajada? Porque eu já cheguei a entrar na sala do juiz para fazer um despacho, ele pedir para eu me retirar, não me perguntar, pediu para eu me retirar da sala, que ele não conversava com a parte. E, na verdade, quem estava do meu lado, que trabalhava no escritório e não era advogado ainda, por ser um homem branco e estar de terno e gravata, ele entendeu que aquele homem era advogado simplesmente por olhar para ele. E eu, que estava ali de social, ele olhou para mim, mas era uma mulher, ele olhou para mim e disse, você é a parte, você sai da sala. E aí, o homem que estava do meu lado chegou e falou, ela é a advogada. E só então ele passou a falar, mas ele não pediu desculpa, porque para ele estava correto, ele teve a atitude correta.
E olha que para entrar na cidade judiciária, para você entrar para falar com o juiz, você já passa pelos seguranças que determinam se você pode ou não entrar para falar com o juiz. Você tem que apresentar a carteira da ordem, principalmente se for no turno oposto ao turno de atendimento, que foi o que aconteceu nesse dia. Que então as partes não podem entrar no fórum no turno da manhã, elas só entram a partir do meio-dia. Então, a mulher advogada negra, ela ainda traz essa questão. E quando a gente fala do cabelo, quando eu comecei a estagiar, eu ganhei muitas roupas porque eu não tinha vestimento. Eu lembro da mãe do dono do escritório que trazia roupa pra mim. E sempre com muita descrição, tudo. Mas eu lembro do que eu passava pela questão do cabelo. Então, eu alisei meu cabelo pelos 5 anos da faculdade. E aí, quando eu me formei, foi a primeira vez que eu usei trança, mas foi uma quebra de paradigma para a minha família, que viu a primeira pessoa da família. Foi a primeira geração de alguém se formando na família. E ainda como advogada, veio todo mundo da Bahia pra cá. E aí eu lembro que minha mãe ficava, mas isso não é o cabelo de advogada. E é simplesmente porque ela foi criada em uma sociedade extremamente racista, exatamente, estruturalmente. Então, pra ela não era. E quando eu comecei a usar trança, que foi quando eu tive o meu escritório, quando eu montei o meu escritório em Campinas, eu comecei a usar trança. Porque enquanto eu era empregada, se eu suscitasse a ideia, se eu trouxesse a ideia de que eu ia colocar trança, para não dizer que os empregadores eram racistas, e aí eu não digo o dono do escritório, porque a gente tem várias pessoas antes do dono que são quem trata com a gente no dia a dia. Me diziam assim, você vai sofrer racismo no fórum, toma cuidado. Então, na verdade, não era o problema, não era onde eu ia estar. Era que o escritório não queria que eu colocasse trança. E aí, quando a gente fala de algo que é extremamente importante para o empoderamento da mulher negra na sociedade. E aí eu só coloquei trança pela primeira vez em 2017, depois que eu montei o meu escritório. E da mesma forma, quando tem uma reunião diferente, eu cheguei a usar black, como eu Lucimara tá lindamente, mas ainda assim, quando eu tinha determinadas reuniões, a minha própria família falava, acho que amanhã você vai precisar colocar trança para ir nessa reunião. E é simplesmente porque a gente sabe que para entrar em determinados lugares, a gente ainda tem que entrar pensando que quem vai olhar para você só vai entender que você é uma grande profissional se achar que dentro dos padrões estéticos e culturais da sociedade racista, estruturalmente em que a gente convive, eles têm que olhar pra você e dizer, ela ainda se parece com uma mulher branca, então então a gente pode começar a ouvi-la, ela vai ser competente. Do contrário, você muitas vezes se quer ouvida. Inclusive por clientes mesmo. Então, quando a gente fala de vestimenta e de cabelo, quando a gente vem pra mulher negra, a gente ainda tem um cenário completamente diferente. Eu posso... Bem colocado. É difícil a gente comentar sobre a mulher e não falar sobre a mulher negra. Muito obrigada por ter puxado isso. Porque nós sofremos muito com essa questão de aparência. Várias vezes já ocorreu na cidade judiciária de colegas minhas serem barradas. Né? Comigo já aconteceu também, já que a gente está contando sobre fatos, de ser confundida com a cliente. Mas a minha cliente, eu fui acompanhar um interrogatório. Eu faço questão de estar bem vestida, mas eu estava com uma trança enorme no cabelo. Porque é minha ancestralidade, porque faz parte de mim e eu ponho trança. Eu tô com esse black, mas eu ponho trança. E aí, ao funcionário olhar para mim e falar, quem é que vai ser interrogada? E é incrível como isso abala psicologicamente. Abala, porque eu me considero uma mulher posicionada e forte nessas questões. Eu não me firo muito com essa questão do racismo, não. Eu enfrento, não tem boletim de ocorrência, não. Eu vou lá e converso, falo e volto. Muito posicionada. Mas eu fiquei abalada, porque eu estava muito bem vestida, uma roupa maravilhosa, porque eu gosto. E a minha cliente estava de shortinho grávida. Ela olhou para minha cliente, olhou para o Dr. Jaime que estava comigo, né? Bem de calçadinhos, com uma camisa aberta, um advogado muito antigo, né? Na carreira. Quem que será interrogada? Ela ou ela? Eu falei, doutor Jaime, continua aí, porque eu vou sair. Porque a minha aparência, de novo, chegou primeiro. Esse é um problema da sociedade, não é um problema só da advocacia. Não é. É um problema social, é uma problemática muito grande. Mas que a gente pode encontrar. A advocacia, o OAB, os profissionais podem encontrar meios para melhorar isso. Como isso? Apoiando pessoas que vão sofrer, já sofreram essas questões racistas, né? No ambiente de trabalho da advocacia. Quando você fala isso, né, do apoio na causa, sobre a causa feminista, sobre a causa da questão racial, eu penso na importância de ter à frente dessas lutas pessoas como Quercia e como Marilena.
Porque no primeiro momento a gente vai pensar assim, para entender sobre uma pauta da jovem advogada, da mulher negra, nós precisamos ter pessoas negras, pessoas jovens, que vivenciaram essas questões. E, na verdade, eu penso extremamente o contrário. Eu acredito que a posição de privilégio de ser um homem branco, cisgênero, de ser uma mulher já com a carreira consolidada como Marilena, essas pessoas, elas podem lutar pelas pautas das dores que eles não sofrem. Quando a Manuela fala que a própria família dela tinha essa visão de que para ela se posicionar, ela tinha que estar com uma vestimenta específica, com um cabelo específico, a gente percebe que muitas vezes a propagação de algumas questões raciais, de algumas questões de preconceito, vem do nosso próprio entorno. Então, quando você pensa assim, mas eu vou colocar um homem branco cisgênero para me proteger? Sim, porque é justamente do lugar de privilégio que ele alcançou que ele vai conseguir olhar para nossa pauta e colocar o corpo dele na frente. Aquela imagem dos homens brancos ocupando a primeira fileira com as pessoas negras atrás e dizendo, policiais, vocês vão atirar na gente? Como lá nos Estados Unidos, para mim, isso é muito a imagem que eu tenho dessa luta do Quércia. De estar na frente das pessoas, eu tô aqui, na minha posição, de uma dor que eu não conheço, me explica qual é, que eu vou entrar na sua frente para te proteger. Então, eu acredito que, muito embora a gente pense assim, precisamos sim de representatividade, é absolutamente importante, mas precisamos também que pessoas que estejam em posição de poder olhem para essas pautas e se coloquem na nossa frente, como quem diz, estou aqui e vou lutar para essa pauta. Eu acho muito legal, Thaís, você falar isso, porque assim, é exatamente essa... Todos os movimentos que a gente vê, eles buscam o quê? Conscientização, não é? Você conscientizar, porque ninguém precisa conscientizar o negro ou a mulher dos problemas que ela vive. A Marilena, ela citou aqui, em um determinado momento do depoimento dela, um negócio muito legal, que foi a questão de que, num determinado momento, os homens também começaram a questionar se que precisavam usar gravata. Eu já vivi uma situação dessa, eu tive que entrar um dia para despachar com o juiz, isso no começo de carreira, eu estava sem gravata, ele me chamou a atenção, e é isso, é uma grande verdade, a gente não sente o que você sente, porque para nós aquilo eu saio de lá do risado, putz, cara chato, né? Ainda brinquei com o juiz ainda, falei para ele, sabe o que é, doutor, eu passei mal ali fora, desmaiei, eu estava com a pressão baixa, por isso que eu estou sem gravata, ele ficou sem graça, e acabou por aí. Então a gente não conhece realmente isso que a Lucimara falou, quer dizer, e abala, a gente sabe que abala, né? Agora, esse ponto eu acho que é muito importante, porque assim, muitas vezes eu vejo, né, principalmente nos movimentos, aquela coisa assim, você não pode me representar, porque você é homem, porque você é branco, mas não é isso que a gente tem que buscar, conscientizar. Quanto mais pessoas estiverem conscientes e tiverem, abraçarem a causa, não é isso que a gente quer, o sonho, a utopia não é a humanidade consciente e para que isso acabe. Então, eu acho que todo mundo tem que estar consciente. Eu acho que o primeiro passo é que as pessoas que se conscientizem desses problemas, elas efetivamente se juntem a essa luta, né? E assim... E mudem as práticas, né, Fernando? Total. Então, assim, o que eu vejo hoje, não sei, e eu quero ouvir vocês sobre isso, porque eu sinto a nossa entidade de classe, a OAB, nesse aspecto, ausente, né? Ausente. Quer dizer, as mulheres hoje que sofrem qualquer tipo de problema nesse sentido, as mulheres negras, as mulheres que sofrem qualquer tipo de problema nesse sentido, elas olham e enxergam a OAB como uma entidade que vai acolher e vai cuidar, e vai amparar, e vai defender ela nesses problemas, porque não é só questão de ganhar, mas a questão é de batalhar, é de lutar. Então, a OAB luta por mim, a OAB me defende, a OAB me entende, né? Eu acho que esse é o grande problema. Existe hoje isso? Eu não enxergo Não, de forma também nenhuma. não. Não tem A acolhimento. começar pela questão, por exemplo, dos cursos e palestras que tem no fórum, e a gente não pode ir com nossos filhos e deixar numa salinha de brinquedo. Pode parecer besteira, mas para nós, aqui, eu e a Lu, que somos mãe, isso impede a nossa participação em qualquer evento social. Você falou de cursos, né? Outro dia me chamou a atenção, recentemente, aqui na OAB de Campinas, teve um curso sobre a questão da violência contra a mulher, né? E o que me chamou a atenção foi que esse curso foi ministrado, e quem me chamou a atenção foi a Marilena, o curso foi ministrado por um promotor. Né? Então, peraí,
Não tem uma advogada para falar sobre isso? Não tem uma mulher para falar sobre isso? Então, vou chamar um promotor, não estou desmerecendo o conhecimento que o promotor público possa ter sobre o assunto, mas, poxa, quem melhor entende a questão da violência contra a mulher do que a própria mulher? E não tem, no universo de mais de 12 mil advogados que a gente tem aqui em Campinas, não existe uma pessoa capacitada para falar sobre esse assunto e que vai falar com muito mais conhecimento, às vezes, de causa, né, de vida, do que um promotor. Sim. Branco, né, hétero, branco, enfim, ele tem mais capacidade? Eu acho que não. Então esses cuidados têm que ser tomados, né? Sim, com certeza. Eu não sinto Uma de forma nenhuma uma preocupação nem com as pautas femininas e nem com o cuidado, nem de ouvir quais são as dores, né? Não sinto isso. Vocês, meninas? Na OAB, hoje, atualmente, eu vejo uma OAB, uma crítica parada, extremamente parada, estagnada. Não sei se por muito tempo está no poder, nessas questões, mas eu vejo uma OAB, eu vejo pouca representatividade. E uma das questões que, uma pré-conversa com o Gustavo ali, antes de vocês chegarem, é que a campanha de vocês, ele me falou em acolhimento. Foi essa palavra que ele usou, acolhimento. E vai de encontro com o que a Thaís falou. Não precisa necessariamente estar uma pessoa negra, mulher, mas precisa ter alguém que conhece, que tenha empatia e que esteja preparado para falar, vem todo mundo. Vem todo mundo, vamos fazer uma OAB para todo mundo. Eu acho que a questão é da voz, né? Sim. É da voz, da vez e essa proteção. Então, a partir do momento que você abre espaço, as coisas, os diálogos se tornam possíveis. Se você não tem espaço, como fazer? Então, ninguém pretende tirar a voz de ninguém, nem das jovens, nem das negras, A questão não é essa, não é tirar a voz, é dar espaço para que a sua voz seja ouvida. E dentro daquilo que é possível, né, Fernando? Criar formas de tentar resolver, minimizar. Falando aqui pela jovem advocacia, e é muito difícil para uma mulher jovem advogar na seara criminal. E quando você vai até uma delegacia, você sente o tratamento diferenciado, ou no fórum, numa audiência. E o que falta da OAB é prestar esse amparo. Olha, eu sei que eu posso ser incisiva aqui, firme, porque eu sei que tem uma OAB atrás de mim que vai segurar minha barra. Então, nesse momento, eu não sinto isso. Então, se eu passar um aperto numa delegacia, eu não vou sentir que eu tenho alguém para quem ligar e que vai estar lá comigo se eu precisar. É isso aí. E como que você acha que tinha que ser esse canal de comunicação para sentir esse amparo? Enquanto mulher, assim, teria que ser o quê? Um WhatsApp, um canal? O mais aberto possível. Eu acho WhatsApp, telefone, uma central, não sei. Nós temos até, inclusive, uma proposta dentro das nossas propostas que é criar a possibilidade de que todos possam, quando existem essas quebras de prerrogativas da mulher, da jovem advogada, criar a possibilidade de que as denúncias sejam feitas de forma anônima. Isso não existe. Né? Por quê? Mas por que você quer que o advogado ou a advogada faça a denúncia de forma anônima? Porque a advocacia ela precisa voltar a ter credibilidade na OAB. E hoje ela não tem. Então, se a gente dá a oportunidade no primeiro momento para que as pessoas possam denunciar de forma anônima, a gente vai fazer com que as pessoas voltem a ter e percebam, né, obviamente, que após as denúncias aquilo vai ter alguma consequência prática. Exatamente. Né? Porque não é só denunciar, tem que ter a consequência prática. Então, se a pessoa perceber, puxa, eu fiz uma denúncia, aquilo lá gerou uma investigação, aquilo lá, a OAB, na correição, ela foi até o fórum, ou foi até a delegacia e apresentou um ofício, e naquele ofício estavam contidas as denúncias que nós fizemos, ele vai voltar a ter confiança, a advogada vai voltar a ter confiança na OAB, e a partir daí eu tenho certeza que ela não precisa fazer a denúncia de forma anônima. Sabe por quê? Porque quando a gente foge e eu estou falando aqui por mim, do nosso dia a dia aqui, de escritórios de advocacia, conversando, como a gente está conversando hoje, com advogados
e advogadas de todas as regiões de Campinas, a gente percebe o quê? Que principalmente a advogada autônoma, que trabalha sozinha, muitas vezes o escritório é na própria casa, ela pensa assim, se eu fizer uma denúncia, isso não vai ter consequência nenhuma, a OAB não vai me amparar e ainda eu vou sofrer alguma consequência a hora que eu voltar naquele órgão, no fórum, ou seja, na delegacia, Retaliação. onde eu voltar, eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Isso inibe a mulher, a advogada e o advogado também, de denunciar qualquer tipo de irregularidade. Né? E a minha preocupação específica é mais com a jovem advogada, É. que às vezes sofre algum tipo de assédio, algum tipo de maltrato, não físico, mas de ordem psicológica, e ela não tem segurança ou fica receosa, mas talvez com uma denúncia anônima, aos poucos ela acredite mais nela, né? E na OAB. E na OAB, Sim, na OAB. e a gente consiga trazê-la e fazê-la falar, né? Então, porque Marilena, isso é importante. Quando você falou de assédio, eu lembrei que a gente conversava um pouco antes, quantas situações de assédio cada uma de nós aqui já passamos e como já é comum nós continuarmos nos silenciando com a questão do assédio. Isso é muito impressionante, porque temos aqui no nosso podcast advogadas de diferentes idades, né, de diferentes etnias, e assim, todas nós falamos aqui que já sofremos assédio. Você até falou sobre assédio entre colegas, assédio com o juiz, assédio com o cliente. No escritório. No escritório, com o chefe. E daí nós pensamos assim, nossa, é incrível, né? Eu sofro situações de assédio e não consigo me posicionar. Como que você pensa que a OAB poderia atuar para ajudar a mulher a reconhecer e ter coragem de levar para frente as situações de assédio que ela vivencia? Bom, acho que em primeiro lugar a mulher tem que ter segurança na ordem, né? Senão não vai adiantar. Ela tem que ter um canal de voz, porque senão também de nada adianta, mas tem que ter uma resposta. Então, desde curso de sensibilização até quebras de comportamento, para que você não sinta que isso é normal. A ideia da normalização é uma coisa que me preocupa muito. Não é normal você receber isso. Não, você tem que romper. Quando a pessoa te chama de filha, não sou sua filha. Aqui você está falando com uma profissional. Então, essas rupturas não são ensinadas na faculdade, Thaís. A gente tem pouco tempo para muito conteúdo na faculdade. Essas questões de posturas, a OAB tem que estar mais atenta e dar não só a voz, como dar as indicações. E estar por perto também quando esses elementos acontecerem, seja para os homens, seja para as mulheres, porque também não adianta a gente só dar orientação para a jovem advogada e não sensibilizar a outra parte ou não criarmos algum tipo de política em que envolva também os nossos colegas. Campanhas, né? Chega Exatamente. de assédio, né? Campanhas Debater. mesmo. Né? Sim. Eu nunca vi a OAB debater sobre esse assunto. Nós temos as comissões. As comissões precisam ser fortalecidas com Só representantes representativos dentro de suas classes, porque são várias comissões, mas cadê as comissões? Mas o problema é a prestação de contas. Eu sei o que a sua comissão faz. E por que a mulher negra tem que estar na comissão étnico-racial? Só? É cota? Não, ela tem que estar em todas as comissões. Por que a jovem advogada tem que estar só na comissão do jovem advogado? Desculpa, gente, a gente está falando de advocacia, é profissão, é um órgão de classe, então vocês atuam em todas as classes. Ela tem que estar na comissão criminal, como uma advogada jovem que sofre todos os problemas da esfera criminal. Como eu já sofri também. Eu fui com um advogado fazer audiência. Ele não entendia nada de criminal. Mas imagina uma mulher fazer júri sozinha. Então ele foi junto. É isso aí. Ele abriu, falou com todos, se apresentou, né? E sentou e me deu a palavra. Terminado o júri, foi exitoso, ótimo, fantástico, todo mundo cumprimentou ele. Olha só.
Assim não é A gente possível. está aí no meio de tristeza. A Manu, Começa assim, revolta. mas é brincadeira, né? a Manu Você vê, fala a muito pessoa isso. só se apresentou. Né? Uma coisa fantástica, né? A Eu Manu, falei, você ganhou se apresentando. Parabéns. a Manu fala muito isso. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com ela das nossas conversas, né? Que assim, que é exatamente isso. Ela fala assim: por que eu, advogada negra, eu sou chamada quando está próximo o Dia da Consciência Negra, eu sou chamada quando tem o Black Lives Matter, né? E depois ninguém me chama para falar de nada. Como se eu só soubesse falar sobre... E é isso, pô. Limitações. Né? Você não pode impor uma limitação à causa. Afinal de contas, nós somos pessoas inteligentes, porque somos advogados, somos pessoas inteligentes, que nós podemos debater sobre vários assuntos, e queremos debater sobre vários assuntos. Então, é essa pluralidade que eu acho que tem que ter, né? Também. É interessante. Quando a Thaís trouxe, inclusive, a questão de que é interessante quando a gente vê os problemas de gênero, os problemas raciais, todos os demais problemas que a gente ainda tem, além desses dois que a gente está pautando hoje. E aí a gente tem o Fernando que está ali dizendo, eu quero aprender, eu quero ouvir. Às vezes eu chego e falo com o Fernando dele, isso é o que... E aí a gente senta lá e vai conversar e ele revê, é isso mesmo. Então é uma pessoa que está disposta a ouvir, a entender e a realmente levar o nome dele e dizer, olha, a gente precisa mudar isso, podemos se tocar. Da mesma forma a Maria Helena. Mas é importante quando ele fala da questão tipo, de que a Manu só é convidada no mês de novembro, quando teve lá o Vidas Negras Importam em março, quando a gente fala, por exemplo, que nós não estamos aqui só para falar disso. Nós estamos aqui para falar de tudo sobre a nossa profissão. Quando ele trouxe a questão de que a Flávia ela não tem que estar na comissão da jovem advocacia, ela tem que estar na comissão criminal. E quem que tem que estar? Um jovem advogado, se quiser, ele pode estar. Mas o mais importante é que tem advogados mais experientes juntos com essa jovem advocacia para trazer para eles como que os órgãos devem se comportar. Porque não somos nós que passamos por esse problema no dia a dia que temos que ir lá enfrentar os órgãos. Então, quando o Fernando traz também a questão do sigilo nas denúncias, é a questão de que nem sempre aquele advogado precisa se expor de algo. Por exemplo, a Lucimara sofreu no dia que alguém chegou e falou pra ela, quem é a denunciada, você ou ela? Imagina ela ter que ir fazer a denúncia, depois ter que dar o nome dela pra dizer, olha, fui eu que fui lá. Pode ter sido o colega que estava com ela que fez a denúncia, não precisa ter sido ela que fez a denúncia. Então, quando a gente fala aqui, é porque a gente não quer, às vezes, vivenciar aquela dor duas vezes. E a exposição de ter que voltar naquele órgão e terem marcado seu nome de que foi você que fez a denúncia. Então, isso é extremamente importante. Acho extremamente interessante quando a Thaís traz também essa questão de... Então, o Fernando está aqui dando o nome dele, a Marilena está aqui para trazer pautas que não são as dores... Por óbvio que a questão de gênero é uma das dores da Marilena. Aliás, ela abriu vários caminhos pra gente hoje em dia, fico extremamente feliz com isso. Mas, por óbvio que quando eles trazem o nome deles para debater outras dores que não são as dores deles, é importante porque eu sempre bato também na questão de que o lugar de fala é de todo mundo. O lugar de fala não é só meu. Então, o Fernando, ele buscando esse conhecimento e buscando entender as questões, ele está extremamente apto a defender qualquer mulher negra, qualquer advogado negro, quanto às pautas raciais. A gente não precisa muitas vezes estar lado da cara. É importante ter um presidente que chegue lá e diga, não, tem que ser de tal forma. A Mariana, como disse, não, vamos fazer de tal forma. Não precisa que a Manuela vá lá se expor, tenha que chamar a comissão racial, étnico-racial, simplesmente. E é importante a gente lembrar que outras pessoas podem estar nesses lugares para dizer, olha, como a Thaís falou, eu estou aqui na frente dela, como que você vai se comportar agora? Vai ter o mesmo comportamento? E que depois, quando for na hora de dar entrevista, né, ou de receber os aplausos, ao invés de ir lá e receber os aplausos, só deixou você falando na hora, dizer, não, mas quem fez foi ela, quem fez foi ele, quem passou por isso foi ele. Então, eu acho que essas questões são extremamente importantes. Quando vocês falam o Fernando trouxe uma questão que eu achei extremamente interessante. Quando ele vem debater com as pessoas ou tratar dessas questões com outras pessoas, porque o lugar de fala também é dele, mas ele deixa que haja representatividade na chapa dele, é uma coisa completamente diferente. Quando ele quis debater os assuntos feministas, ele chegou e disse, e por que tinha um promotor ali? Por que não tinha uma mulher? Ele está dizendo o seguinte, ele pode, quando a gente não estiver, ou quando seja necessário, nos defender e apoiar as nossas causas. Mas isso não quer dizer que quem sofre aquilo no dia a dia e que tem diversas ações, como a Thaís, por exemplo, e várias outras mulheres da cidade de Campinas, diversas ações contra a violência doméstica, não sejam convidados para dar uma palestra quando o assunto é este. Seja chamado um homem. Então, é extremamente interessante quando ele diz, eu tô aqui para dar meu peito, para dizer, olha, eu tô aqui para brigar junto com vocês, mas quando é para falar sobre esse assunto, ele entende que existem pessoas capacitadas que podem estar ali falando junto.
Isso eu aprendi com você. Então, assim, não, é verdade, porque é legal assim, resumindo, o que eu aprendi com a Manu foi, eu posso assumir esse lugar de fala quando ela estiver ausente, quando vocês estiverem ausentes. Então, isso não significa que eu vou assumir e tomar aquela fala como minha para sempre. Não, mas quando estiverem ausentes as mulheres negras, os negros, os advogados, as minorias, aqueles que sofrem os problemas, eu posso tomar o lugar de fala e posso defendê-los, né? Mas não significa que eu vou começar a dar palestra para falar sobre esse assunto, não. Quem vai dar palestra é quem tem mais conhecimento e quem vive e quem sofre isso na cara, porque tem muito mais vivência. Sabe uma coisa que eu acho interessante do que você está falando, Fernando? Eu vejo na nossa categoria, na nossa classe, no nosso grupo de advogados, um abalo muito grande nas instituições. Eu acho que se você pegar um advogado jovem, um advogado não tão jovem como assim, a minha faixa etária, a OAB praticamente ninguém sabe para que serve. Por que ela está lá? Quando nós fazemos campanhas ou atendimento para mulheres vítimas de violência na cidade, a OAB nunca pensou em perguntar para a gente se ela poderia atuar em conjunto. Tem eventos da prefeitura que o Mulheres pela Justiça é chamado, a OAB também, nem chega, olha, você é advogada, o nosso coletivo tem 200 mulheres advogadas, e a OAB nunca sequer teve interesse. Então eu vejo que além do abalo nas instituições, da gente falar, bom, se eu tiver uma prerrogativa, ou se eu for de alguma forma discriminada ou assediada, além de eu não sentir que eu tenho esse apoio hoje na ordem, eu sinto que a instituição está fechada para um grupo específico. Então, quando a Marilena traz essa questão de vamos conversar, vamos debater, vamos ser só uma coisa, não vamos ter o grupinho da OAB de esquerda, de direita ou de centro, mas vamos pensar nos advogados, eu sinto uma esperança e uma vontade muito grande de ter vocês nos representando, porque eu penso assim, será que um dia eu vou ver uma OAB que eu vou chegar e mandar uma mensagem para um canal, independente de quem eu ser Thaís, ou ser Manu, ou ser Marilena, e falar, eu preciso de ajuda, porque a minha prerrogativa enquanto mulher, um juiz me assediou e eu preciso de vocês, e a OAB vai aparecer em 5, 10, 20 minutos ou mandar alguém, independente de quem eu seja. A gente vai chegar nesse ponto. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo essa esperança, sabe? Eu vejo essa vontade de nos representar, de trazer uma confiança de novo de que a OAB tem algum serviço para advocacia e não só receber a nossa mensalidade, né, a anuidade. E principalmente, Thaís, não é só chegar em 20 minutos. Você depois perceber que aquilo lá teve uma consequência. Isso eu acho que é o grande problema. Porque, assim, às vezes até chega. Sim. Né? Mas e depois, o que acontece? Né? Aquilo lá, qual o fim? E eu vejo, assim, a OAB, nesse aspecto, falo, mas então você vai sair brigando com todo mundo, com o juiz, com o delegado. Não, eu não tenho que brigar com ninguém. A OAB é uma entidade, ela tem que ser respeitada. Então, se houver alguma irregularidade, o que nós temos que fazer? Tomar providências, né? Oficiar os órgãos públicos, oficiar as pessoas e dizer, olha, aquilo que você fez foi passado. Porque, gente, a gente não pode se enganar. Se as denúncias forem feitas e elas forem encaminhadas, então se tem lá um juiz que, de qualquer forma, ele recorrentemente ele agride as prerrogativas do advogado, da advogada. Se ele começar a receber diversos ofícios da OAB, se o Tribunal de Justiça, nas correições, receber os ofícios da OAB, ele vai entender que ele tem que parar aquilo. Se ele não sofre nenhuma consequência, né, ele dificilmente vai mudar o jeito dele pensar, o jeito dele falar. Né? Aquele juiz que fala, como vocês disseram aí, ou mocinha, ou não sei o quê, ele não vai mudar. O juiz trabalhista lá, que confunde a advogada com o cliente, ele não vai mudar, que para ele pouco importa, ele não tem nenhum tipo de consequência. Se ele tiver uma OAB que ele sabe que está atenta e que vai tomar algum tipo de atitude, ele vai sim tomar mais cuidado e vai procurar tentar melhorar, tentar melhorar como pessoa, né? Que eu acho que esse é o principal. Bom, eu acho que a gente falou bastante disso, né? Eu acho que a gente podia passar por uma outra pauta aí, que eu acho que tem mais pautas interessantes para a gente conversar. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mulher mãe e da gravidez. Né? Primeiro que não existe nenhum suporte, não só nas instalações, né? Mas a mulher que está lactante ou grávida, ela tem direito
de passar na frente nas audiências. Não é só na audiência, na fila do supermercado também, né? Então isso não é prerrogativa da OAB. Mas eu sempre fico pensando, a Lucimara também estava dividindo algumas experiências, são muitas mulheres que têm esse desafio, né, de além de mãe ser advogada. Eu sinto muita vergonha de pensar que um dia eu tenha que entrar no fórum com os meus filhos. Você já passou por essa experiência e eu não sei se você sentiu vergonha. Eu não sei porque eu senti vergonha. Eu acho que tem essa questão de que nós, mulheres, a gente tem que ser infalível. Eu não quero que o juiz perceba que eu sou mãe, eu não quero que meu cliente perceba que eu sou mãe. Mas o que me incomoda, enquanto advogada, é não ter nenhum suporte. Sabe? Mas vai ter que ter brinquedoteca na sala do fórum? Por que não? Quantas mulheres, eu pelo menos todos os dias eu vejo uma mulher quando tinha audiência com uma criança dentro e a criança sentada, já vi mãe amamentando fazendo audiência. Você foi uma delas, Lu? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu tenho uma filhinha de 3 anos de idade, né? 3 anos, a Morena, maravilhosa. E essa questão do suporte, eu vejo a casa do advogado, eu vejo a ordem como um elefante branco. Ali é muito bonito de se ver, é muito chique, mas não comporta efetivamente as necessidades da mulher, mãe e advogada. Se a gente for verificar o fórum inteiro, não tem. Parece que aquele ambiente já não é preparado para nós. Vocês entendem? Não é. É um ambiente masculino, porque a mulher, ela não é só mulher, só a advogada profissional. Ela é mãe. E ela não vai parar, deixar a maternidade somente para advogar. Então, deveria haver essa estruturação maior, deveria ter esse olhar, né? Pensamos agora, né, nesses próximos anos, um local onde as mães poderiam fazer uma audiência, deixar o filho ali, um local para amamentação, porque eu já tive que ir e ter que amamentar a minha filha pequenininha, não tinha o que fazer. Eu vou ficar o quê? Naquela sala minúscula que tem ali, junto com todo mundo, não tem um banheiro adequado ali. Como que aquilo ali não é um ambiente para uma advogada, mãe? Ali é um ambiente, sim, porque muitas vezes não tem o que fazer. No caso que o Quercia falou, imagine, a mulher ela trabalha em casa, no seu quarto e com um bebê. Que ela vai parar de advogar? Ela vai deixar a paixão dela, porque a advocacia também é paixão, né? Às vezes não gera muitos lucrativos, mas a advocacia ela continua sendo paixão. Para todo mundo que está aqui, é apaixonante, independente de qualquer coisa. É apaixonante ser advogado. Para a gente, muito mais, né? É apaixonante. Então, ela vai largar isso por quê? Porque ela não tem, a OAB não estrutura para receber, para acolher essa mulher que, além da profissionalidade, ela quer ser mãe. Então, essa é uma problemática muito séria que a gente poderia levantar essa bandeira. E, Fernando, Marilena, é muita utopia a gente pensar numa OAB que faça alguma coisa para mãe, para mulher advogada? E aí? Não acho nem um pouco utópico e eu quero dar a palavra ao Fernando para ele explicar essa proposta nossa, né? Que já está encampando, já é uma proposta que essa chapa vai levar adiante. Nós temos, exatamente, nós elencamos várias propostas, né, para a nossa chapa, para a nossa campanha. E assim, a gente procurou dar muita ênfase em propostas que sejam factíveis e serem realizadas, né? Não propostas que sejam utópicas. Então, uma das propostas que a gente tem, que eu acho que é totalmente viável, é a Casa da Advocacia de Campinas, como a casa que representa a entidade, a ordem, ela passar a oferecer alguns serviços para a advocacia, né? Eu tenho uma experiência, eu fui delegado de polícia durante 7 anos. E a Associação dos Delegados de Polícia, a gente trabalhava lá em São Paulo, nós temos uma sede lá, como é a Casa da Advocacia. E lá a gente tinha vários serviços. A gente tinha, quando eu era delegado, já faz um bom tempo, mas a gente tinha lá um restaurante com uma comida de baixo custo para o advogado. Né? Para o estagiário. A gente tinha alguns serviços ali para engraxar o sapato, no caso lá do delegado, né? Dos delegados, das delegadas, corte de cabelo, né? Então,
essa ideia é uma ideia que a gente começou a conversar e me pareceu muito viável. Nós temos uma casa da advocacia aqui gigante, ao meu ver, subutilizada, né? Com bastante espaço. Por que não a gente criar dentro dessa casa da advocacia, e já que nós estamos lá dentro praticamente do fórum da cidade judiciária, por que não criar um espaço para as mães deixarem os filhos quando eles precisarem de uma audiência, né? Uma lanchonete, um restaurante com uma comida com baixo custo, para que os advogados possam se alimentar durante as audiências ou entre as audiências, né? E outros serviços mil que a gente pode colocar lá. Serviços emergenciais para costureira, né, gente? Serviços emergenciais para Isso daí costureira. acontece. O Isso Fórum acontece. Trabalhista não tem primeiros socorros. Então, a gente tem que pensar nisso. E além disso, quer dizer, então isso é uma proposta que já está colocada para a gente fazer. E eu acho que é totalmente viável de ser realizada. Muito fácil. Além disso, eu acho que tem uma outra vertente, né? Quando eu ouço, eu estava ouvindo você falar sobre a questão do fórum, é um prédio público, né? Como vários outros prédios públicos que a gente conhece. A OAB tem que estar sempre lá lutando para que as instalações sejam adequadas para as mulheres, que sejam elas mulheres, advogadas, as próprias servidoras públicas. Tem que ter um fraudário, não é? Um banheiro com uso para fraudário, tem que ter um espaço, eventualmente, para amamentação. E a OAB, ela como entidade de classe, o que ela tem que fazer? Tem que lutar por isso, né? Eu não vejo essa luta. Mas existe, eu não sei. Eu acho que o grande problema da nossa OAB é transparência. Ninguém sabe o que acontece na OAB, a gente só sabe dos resultados quando eles acontecem, mas ninguém sabe o que acontece na OAB. Então, falta transparência. Então, se o advogado... É aquilo que eu falei, eu acho que um pouco lá atrás, a gente estava falando de outra pauta, assim, não é questão só de ganhar as guerras, ganhar as batalhas, mas de lutar. Então, eu acho que o advogado, a advogada, se ela percebe que a entidade de classe está lutando por ela, mesmo que o resultado não venha, ela vai se sentir acolhida. Né? Poxa, a OAB está lá brigando no Tribunal de Justiça, brigando, mandando ofício, fazendo reuniões, as comissões estão fazendo reuniões com os juízes, com os promotores, vamos melhorar o prédio público, vamos colocar um fraudário, Essa luta tem que haver. Eu acho que o resultado vai acontecer na medida em que as lutas começarem a acontecerem efetivamente. Né? Então, acho que tem essas duas vertentes. Sim, a OAB tem que oferecer mais serviços para a advogada, principalmente, que é a que mais sofre, principalmente a advogada mãe, e também tem que brigar nos prédios públicos, quer sejam nos fóruns, fórum trabalhista, delegacia de polícia, para que hajam espaços para que a mãe, a advogada, possa estar presente com o seu filho e possa exercer a sua profissão. Não é isso? Eu acho que é por aí, né, Mariana? É bem isso. A gente quer esse acolhimento, mas principalmente que as mulheres que exercitem a profissão sintam o pertencimento. A OAB me pertence. Né? Eu faço parte de uma entidade que me acolhe. Eu faço parte dessa casa. Essa casa não é da diretoria. Essa casa é de todos nós. Então, é essa a nossa finalidade. E não é difícil, hein? A gente não está falando de nada, nossa, tem que mudar o mundo. Não, é coisa fácil de fazer. Mas sabe o que eu sinto? Eu não sei se é unânime, mas eu sinto uma OAB muito amedrontada. Parece que ela tem receio de questionar os órgãos públicos, de bater de frente. Então, escutando vocês falando dessa forma, é uma grande esperança para mim também, e acredito que para a jovem advocacia. É amedrontada ou é acomodada? Também. Ou Né? não quer, né? Não quer entrar no embate, não. Exato, parece que tem um receio de entrar no embate e de acabar prejudicando. Por isso que eu não acho que é por causa do tempo. Mas eu acho que as pessoas que estão lá, elas têm que entender que elas não porque às vezes eu acho que, não sei, mas pode ser que ela pense, eu não vou me desgastar com o juiz, com o diretor do fórum, né? Mas não é a pessoa, Entidade. né? É a entidade. Né? E a forma de se fazer isso não é com facas e canivetes, mas conversando, debatendo o assunto, ajudando possibilidades, né? De repente, faz essa parte aqui, que essa aqui eu cuido. Advogando, né, mesmo, em favor da classe. Advogando em favor da classe, isso aí. Eu concordo com você, eu vejo uma OAB amedrontada e parada. E
precisa ser combativo. Precisa para o cargo que a OAB representa para todos nós, e não é só para a classe, mas a OAB ela tem um poder imenso social. Sim. Então, precisa de ter representantes combativos. Essa é a palavra. E você usou a palavra certa, representantes, não é precisa de um presidente combativo, de uma vice-presidente combativa, não, precisa de representantes combativos. Todos que compõem a chapa, todos que compõem a AB, as comissões, todo mundo tem que efetivamente ser combativo, mas tem que ter segurança de que essa combatividade vai ser acolhida pela OAB. Né? Acho que esse é o melhor Sim. caminho. E a empatia. Ela não Sempre. pode ser esquecida. A gente tem que ter sempre um olhar novo, sempre constantemente atento para as novas pautas, as novas demandas. Né? Então, eu achei até engraçado antes de começar o podcast, quando a Thaís estava me perguntando, mas a gente pode falar do assédio? Nossa. Tem que assunto mais normal Tem para a que falar. gente falar Se num existe, grupo vamos de falar. mulheres do que esse, né? É uma coisa interessante. Você ainda pergunta se é possível falar. É o seu espaço. Não tem que perguntar. Pode falar, né? Isso é que tem que ser normalizado. Assim como o assédio não pode jamais ser normalizado, o seu espaço de fala é qualquer espaço onde tenham mais advogados. Como a gente está falando um pouquinho dessa despersonificação das coisas, Quércia, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco capciosa, mas eu sei que muitas mulheres vão pensar no que eu vou te perguntar. Pela primeira vez na história, você é o único candidato homem contra 2 mulheres concorrendo à presidência. Então, eu não sei se você tem uma pergunta de bate-pronto, mas te conhecendo, eu acho que ela vai passar por essa questão de que você não quer ser um homem que se candidata para as pautas masculinas, que não vai ser o único homem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem como vice, pelo menos eu desconheço uma advogada mais forte, mais poderosa, mais combativa do que a Marilena. Então você tem esse ponto a seu favor para nós mulheres aqui. Eu acho que quando eu olho para você, eu me sinto representada porque eu olho para a Marilena. Mas como cabeça de chapa, presidente, você, dessa vez, pela primeira vez na história, é o único homem. Fala um pouco para nós mulheres como que é isso. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito tranquilo com relação a isso. Por quê? Porque desde o começo, quando a gente começou a formar o grupo, e principalmente comecei a conversar com a Marilena, a nossa ideia convergiu no seguinte: nós não temos que ter um presidente, nós temos que ter uma chapa, um grupo que seja plural, onde todo mundo tenha voz e onde todo mundo participe. Então, depois disso, se juntou a Manuela, né, no grupo, e muitas outras pessoas que, independente de fazerem parte ou não da chapa, né, estão se juntando ao grupo. Isso me deixa muito tranquilo, porque essas pautas que as candidatas mulheres vão defender, nós também vamos. Né? Então, eu acho que esse eu acho que é o grande ganho da OAB nessas eleições. Né? As pautas, principalmente as pautas femininas, elas vão ser debatidas. Nas outras candidaturas, eu não sei como isso vai se desenvolver, mas aqui, uma coisa é certa, isso vai acontecer da forma mais natural possível e de uma forma igual, com igualdade, que eu acho que isso é importante. Né? O que a gente busca é igualdade. Então, a igualdade no sentido de que, quando nós nos sentarmos para resolver os problemas da advogada mulher, nós temos pessoas competentes, pessoas que representam efetivamente as mulheres negras e que vão poder debater e achar soluções que as mulheres, que as advogadas precisam. Eu gosto muito do que você falou, porque eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas eu percebo que existem construções, né, políticas, na OAB também, no sentido de ter uma mulher, coloca lá uma mulher, ou coloca lá uma mulher negra, ou coloca, assim, só simplesmente por estar lá.
E eu sinto que não existe uma abertura para que essas mulheres de fato participem das construções, né? E quando você traz isso, e quando a gente olha para a Maria Helena como vice, eu não consigo imaginar que ela vai estar lá cumprindo uma cota feminina. Decorativa, né? Ela não vai conseguir ser decorativa nunca. Nem a Manu. Nem a Manu. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que, de verdade, apesar de hoje você estar como o único homem, né, à presidência, você coloca mulheres muito fortes do seu lado que jamais passariam por despercebido por qualquer luta feminista. Então, dessa forma, eu enxergo que temos 3 chapas muito femininas aí concorrendo à questão do OAB com um diferencial que, de alguma forma, você enxerga que existe uma pauta à sua frente para lutar, né? Não só estar lá representando a mulher. E elas sabem, porque o compromisso é uma via de mão dupla, né? Elas sabem que se nós ganharmos as eleições, nós vamos ter muito trabalho. E esse trabalho, elas vão ter muito trabalho também, porque eu acho que essa é a via de mão dupla. Esse trabalho, essa contribuição que elas vão dar, vai ser primordial para que a gente consiga, pelo menos, tentar resolver grande parte desses problemas do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, vai ter muito trabalho para ser desenvolvido e elas vão ser partes ativas. Ou seja, eu acho que, assim, delegar para pessoas capazes, competentes e inteligentes é sinal de inteligência. Sim, né? sim. Eu acho que é por aí. Olha, eu acredito que só por termos esse espaço aqui, com a Thaís, desculpa, puxando o bonde, e a Thaís está sempre envolvida nessas causas da mulher, e abrir esse espaço para mulheres aqui conversando sobre esse assunto, já é, assim, um bom sinal. E uma coisa interessante que eu ouvi da Maria Helena, que acolhimento, empatia e humanização foi o que eu ouvi mais que veio de você. E foram essas 3 palavras que eu escrevi antes de vir para cá. Legal. Que eu falei, é isso que uma OAB precisa. E a todo tempo você falou isso. Nós estaremos, sim, bem representadas no feminino da advocacia. Eu fico agradecida, mas entendam, é uma chapa participativa. Sim. Então, realmente a ordem não importa se as ideias convergem. Então, se as preocupações convergem, ele estar presidente, eu ser vice, não vai alterar nada. Manu fazer parte da chapa, isso não vai alterar nada, porque a ideia é que todos trabalhem, né? Então, não é obedecendo ordens, e sim cumprindo cada um as suas propostas, as suas metas dentro desse trabalho participativo, colaborativo e de prestação de contas. Porque se a gente vai fazendo um mau trabalho, quem tem que corrigir o caminho são os advogados. Olha, pera um pouquinho, não, aí não. Exageraram a mão aqui, né? Sim. E mesmo entre nós tem isso, né? O Quercia vive me repreendendo. No Mas bom sentido. mas Porque eu exagero pra caramba. Eu falo, não, Marília, menos. Mas eu acho que é legal, assim... Tá batendo Qual no que é seu prato. qual que é o grande problema que a gente vê hoje? Isso acho que não é questão só de OAB, mas de várias entidades. Assim, é que assim, as pessoas elas têm uma visão quando elas estão buscando o cargo e depois têm uma visão diferente quando elas ocupam o cargo, né? Então, assim, isso que não pode mudar. A gente não pode, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas nós temos que sempre ter um canal muito aberto de comunicação com os advogados, ouvir todo mundo, o que eles pensam, o que eles estão achando, para que a gente tire as conclusões. Eu estava falando para vocês que no começo o que me incomodava, né, que me fez começar a participar desse grupo, foi a questão da OAB estar muito ausente nas discussões relevantes. Só que quando a gente começou a participar do grupo, começou a conversar, eu percebi que, na verdade, aquilo ali era a pontinha do iceberg. Tem tanta coisa, mas tanta coisa que aflige o nosso dia a dia, a nossa classe hoje, né? Coisas importantes, pautas que a gente discutiu aqui hoje, né, da mulher, pautas relativas a prerrogativas, mas, tem coisas básicas, né, que a gente ouve conversando com os advogados. Pô, Fernando, podia ter uma torre de carregamento de celular na sala da OAB para carregar meu celular. Ninguém ouviu isso aí? Fernando, pô, sabe, lá na sala do advogado, quando eu preciso digitalizar, tirar uma cópia, eu tenho que pagar em dinheiro, não tenho um Pix, não tenho um cartão. Hã? Pô, nós estamos no século XXI.
Caramba, como assim? Né? E agora com a pandemia, que o banco começou a funcionar em horário diferente, se você não tem dinheiro, você vai ter que ir lá no banco, trocar um cheque para pagar uma cópia. Porra, que absurdo! Essa questão recente agora, a questão da vacinação, né, que a gente está vivendo, é muito legal, porque como o grupo nosso está crescendo todos os dias, então tem sempre diversas pessoas com diversas opiniões. Então tem o pessoal que é favorável à carteirinha da vacinação, mostrar a carteirinha, não, tem que fazer, é um dever cívico, o meu direito acaba no começo do outro. E tem o pessoal que fala, não, isso é um direito personal. Advogado é combativo e todo mundo tem argumento bom. Não, é um direito personalíssimo meu, discutir isso aí. Legal, eu fico só ouvindo. Mas a minha cabeça, e a cabeça nossa, fica pensando o seguinte, e o que a OAB pode fazer? Por que a OAB não está lá, por exemplo, fazendo um pré-cadastro dos advogados militantes em Campinas, onde eles já vão ter lá, deixar a carteira de vacinação, e aí não vai precisar mostrar todo dia, né? A nossa carteirinha da OAB tem um chip. Nesse chip a gente não dá para carregar, por exemplo, os dados da vacinação, nesse chip. Mas por que carregar no chip? Porque às vezes o seu telefone dá um pau na hora que você vai entrar no fórum. Se você está na carteirinha, você não vai entrar no fórum para fazer audiência. Você esqueceu a carteirinha física. Então, a gente tem que estar pensando no dia a dia do advogado. Eu não tenho que estar discutindo a relevância, se está certo ou está errado. Eu tenho que discutir o seguinte, a OAB, o que ela pode fazer para melhorar isso? Para ajudar no dia a dia. Se a gente continuar com essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão envolvidas têm esse mesmo raciocínio que eu tenho, tem essa união no sentido de manter isso, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal e vai acertar muito mais do que a gente vai errar. Fernando, e você entende como eu, de que na chapa, exatamente por pensarmos sempre no acolhimento, na inclusão, de que sempre estamos um ouvindo os outros, a gente não consegue reunir todas as minorias dentro da chapa, quando a gente olha. Mas exatamente a busca pela pluralidade e pelo acolhimento não significa que a gente também está muito disposto a ouvir todas essas pessoas, para que a gente consiga fazer um trabalho em que elas se sintam parte, e eu acho que é nesse caminho que a gente está indo. É muito importante, né? Isso que você falou é muito importante. Eu acho que esse é o grande caminho. Para que você conseguir ouvir todo mundo, né, e você conseguir fazer com que todo mundo se sinta parte daquilo, a gente vai realmente ter uma entidade de classe, né? Uma entidade que nos representa. E deixar de ter aquela sensação de que a OAB é aquela taxa que eu tenho que pagar no começo do ano para poder exercer minha profissão. Acho que é isso. Quando a gente... Desculpa, quer falar? Pode falar. Quando a gente fala, você falou desse instante, as pessoas precisam carregar o celular. Essas necessidades básicas, a mulher todos os meses ela tem um ciclo menstrual. E às vezes ocorrem sérios acidentes. Quantos de vocês não já chegaram, uma colega falou, me empresta um absorvente? Então, o quanto é importante no banheiro da ordem ter simplesmente um potinho lá com absorvente, que é uma coisa que faz parte da vida de todas as mulheres advogadas. Você precisa de um kit feminino, na verdade. Sim. Né? No banheiro feminino, de cada forma, a OAB poderia fornecer um kit para as advogadas ali. Elas vão usar. Não qual o problema? Né? Então ali você já deixa não só O absorvente. o absorvente, você já deixa Sim. outras coisas que a gente precisa, né? E que eventualmente vai... Vamos buscar. Tu tem dor de cabeça, tá com uma enxaqueca, deixa um desodorante, deixa alguma coisa a mais, qual o problema? Imagina o advogado entrar no fórum e ver essas coisas, porque é interessante, eu fico pensando, quando a gente vai a alguns eventos, não tem isso lá? E como que um lugar que é a nossa casa, em que a gente passa o dia inteiro, você passa o dia inteiro na Norte-Sul, o dia inteiro, aí você vai na sala da OAB, mas a única coisa que tem lá é o café, o biscoito e o computador para você trabalhar. Mas ali é o seu lugar. Então... Eu ia falar exatamente isso. Pelo amor de Deus, a OAB tem que deixar de ser. É porque você tem O um espaço cafezinho, higienizado, né? o chazinho, a bolachinha e a máquina de xerox. E Pelo como amor de mulheres, o quanto é importante pensar, por exemplo, no Dia da Mulher, Thaís, e lembrar que a gente tem lá um café da manhã, ou o Dia da Beleza Feminina. Porque assim, o dia de se arrumar, a gente tem todos os dias. A gente tem 365 dias no ano, boa parte dele a gente passa nos fóruns. Então, se arrumar para ir para o fórum é uma coisa que faz parte de nós mulheres. Então, eu brinco às vezes que eu digo que o mês da consciência negra a gente vai prestar conta do que a gente fez o ano inteiro. Que a gente não vai lá fazer palestra sobre a consciência negra no dia. E no Dia da Mulher? O que vocês acham que faria as mulheres olharem e dizerem essa é a OAB que eu quero? Eu acho que a OAB que eu quero, eu nem vou lembrar que é o Dia da Mulher.
Sabe, eu tenho a sensação que vai ser uma OAB que eu me sinta tão acolhida durante o ano inteiro que no Dia da Mulher realmente, se não tiver um evento, se me mandarem uma florzinha, se não me mandarem nada, eu não vou lembrar que aquele dia é meu dia, porque eu sonho com um dia que eu não... Que a gente não... Assim, vai continuar tendo dia, porque é uma luta histórica, mulheres na fábrica, mulheres queimadas, é um dia lindo, a gente tem que ter uma reflexão. Mas eu penso que pensando na OAB... teria que não ter o Dia da Mulher, sabe? É uma OAB que representa a mulher todos os dias. Uma OAB que eu posso ter um canal de comunicação e falar: fui assediada, fui desrespeitada. É uma OAB que faz campanha de conscientização durante o ano inteiro, sabe? Porque a gente sabe que, na realidade, a mulher advogada, ela tá, na maioria, nos bancos das universidades, mas quando chega no escritório, quem é o CEO? Quem é o gerente? Quem tá? A gente sabe que tem um teto de vida para a mulher advogada também. Então eu queria uma OAB que não me fizesse lembrar disso só no Dia da Mulher. Não sei vocês. Concordo. Eu concordo. Que tal, às vezes, uma OAB, né, que traga exatamente isso? Olha, esse ano a gente conseguiu fazer tantas campanhas, tivemos uma redução X. Eu sempre digo que no nosso dia é muito mais fácil que nos prestem contas do que fizeram por nós, do que venham aqui nos trazer um café e as nossas lutas no dia seguinte continuem. Sem dúvida. Sozinhas, né? Que a gente saiba que não é a OAB que vai caminhar com a gente o ano inteiro e no nosso dia, ela foi lá e trouxe um café para nos lembrar que todos os dias a gente sofre as dores de sermos mulheres. Não, e aquelas vergonhas, né? De fazer o desfile da Mary Kay, Sim. ensinar a gente a maquiar no Dia da Mulher. 2 anos atrás foi isso, sabe? Eu me recuso. Também. Isso não me representa, sabe? Sim. Eu acho que temos pautas muito mais importantes do que ensinar a gente a se maquiar no Dia Mas da tá Mulher. isso, antigamente na política você tinha até uma diferença, né? Quando na época podia ter brinde. É. Quando na época tinha brinde e havia uma concorrência também para a OAB, eu lembro que o brinde dos homens era um bottom, uma caneta, isso, daquilo. E os das mulheres era, eu tenho o meu até hoje, era um Não kitzinho usou. para costura, isso e Ah, aquilo, para você pôr na sua bolsa. Olha Uau. que chique. Lembramos Você de não você. usou seu kit de costura, Maria? Não usei meu kit de Eu não sei costura, nem costurar. mas eu achei assim fantástico. Eu falei, isso é para denotar bem, né? E no Dia da Mulher é sempre uma menção especial à mulher advogada, como se fosse algo honroso. Eu acho que honroso é você contar a história. Então conta a história daquilo, das lutas que foram sendo vencidas aos poucos, né? Então, Sim. vai contando essa história. Agora não tem mais brinde. Então, acabou o preconceito? Não, acabou o brinde. O preconceito, eu não sei se acabou. Né? Se voltar o brinde, talvez volte o preconceito. Né? Então, a gente tem que criar essas estruturas que permitam a gente se sentir à vontade. O Dia da Mulher vai continuar existindo, infelizmente. Eu concordo contigo, eu sempre falo para os meus alunos, você foi minha aluna, enquanto na Constituição estiver lá bonitinho, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é porque na verdade não são. Se você precisa escrever no papel, é porque não é. Né? Então, foi a mesma razão pela qual eu deixei de assinar a Folha de São Paulo, muitos anos atrás, né? Porque ela tinha um suplemento feminino. Eu falei, eu não vou assinar um jornal que me manda ler só num dia. Você tem um suplemento feminino? Era final de semana. No final de semana de suplemento feminino. Eu falei, então tá, então eu compro só no final de semana. Porque não é para eu ler o resto, então, né? E é interessante que você pegava o suplemento feminino, antes, gente, não tinha uma informação política, não tinha uma... Porque não é só questão de beleza, ofertas de eletrodomésticos. Eu falei, fantástico, né? Então é uma coisa assim, de uma visão macro. E isso daí não comporta mais, né? As mulheres já são a maioria nos bancos escolares, já são a maioria dentro das faculdades, mas elas ainda precisam ter mais voz, né? Então a gente só vai conseguir essa efetividade com as campanhas também em relação aos homens, senão não adianta nada, mas me preocupa a mulher machista. Sim, eu A tava... mulher machista, a mulher preconceituosa, aquela juíza que manda você sair para você se vestir melhor, não dá certo, né? verdade. Eu acho que esse é um obstáculo que a gente vai ter que vestir a carapuça, porque é um problema nosso, e enfrentarmos também.
Sim, acho muito interessante quando você fala disso, porque eu acho, assim, claro que quem está ouvindo a gente aqui são mulheres advogadas, eu acho que todo mundo sabe o que é o movimento do feminismo, né? Que é um movimento que busca igualdade, nós não temos raiva de homem, nós não queremos Não é feminismo. Exato. Por Nós favor, feministas, né, eu falo com convicção, somos mulheres que buscamos igualdade, né? Igualdade. E dentro do movimento feminista, tem mulheres com cabelo loiro tingido até a cintura inteira maquiada e tem mulheres de cabelo curto, sem maquiagem. Então, tudo isso cabe, né, dentro do feminismo. Mas a gente não pode esquecer que existe ainda uma parcela, e vejo isso, inclusive nos grupos com advogadas, de mulheres muito machistas. Né, de mulheres muito machistas. Então, isso é uma luta aí que nós precisamos, e eu acredito que a informação, que as campanhas de conscientização, que falar sobre o tema, que foi o que o Quercia sugeriu, né, de termos sempre pautas para falar sobre os temas, seja a melhor forma de combater. Não adianta chegar para uma mulher... datas, né? Exato, chegar e falar, você é machista porque você acha que uma mulher não pode estar no espaço de poder, você já acabou, não vai ter diálogo assim. Né? Então, acho que o diálogo vai se construindo, né? Vem pelo convite, né? Vai pelo convite para participar de um evento, né? Exato. Dá a palavra para ela, mas obrigue a ouvir também. Sim. Então, isso é importante. Sim. Campinas tem histórias fantásticas de grandes mulheres que estão aqui e que não se fizeram ouvir ainda, né? Eu gosto muito de uma precursora no direito de família, vou tomar a liberdade de falar o nome dela, depois vamos precisar pegar autorização, né? Mas a doutora Ofélia tem uma história fenomenal, né? Então é uma grande mulher, uma mulher que passou por poucas e boas, venceu na vida, hoje é uma referência na área de direito de família. Eu a tenho como uma referência mesmo no início da advocacia, assim como acredito que posso inspirar algumas, ela me inspirou, e o reconhecimento é sempre tardio, né? Ela foi receber um reconhecimento de mérito jurídico, acho que foi um ano retrasado, a pedido de juízes, não dos colegas, a pedido de um juiz, né? Então a OAB não se movimentou, o juiz foi conversar com o vereador, então a pedido de juízes ela recebeu uma comenda. E outras mulheres recusaram para que ela recebesse. Porque exatamente como foi combativa, e é até hoje, como é muito combativa, fez muitos inimigos. Então não havia tendência à concessão. As outras tiveram que recusar. E assim gente. Vejam quantas mulheres tem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já teve uma mulher presidente, a desembargadora presidente, a Maria Berenice Dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem nem perspectiva por enquanto, né? Porque preenche as vagas das mulheres com o quinto constitucional e não com as juízas de carreira. Eu me lembro quando uma vez me convidaram para o quinto, aí falaram exatamente isso no convite. O desembargador falou exatamente isso. Doutora, concorra. Nós precisamos de mais mulheres no Tribunal de Justiça. Fico feliz que o senhor tenha lembrado do meu nome. Porque eu falei, mas não tem mais juízas? Porque eu não sou juíza, né? Não tem juíza? Mas aí é o problema, né, doutora? Juíza compõe um órgão especial. O órgão especial vota. E elege o desembargador presidente. Então, nós preferimos que seja pelo quinto. Eu falei, então, em respeito à juíza da minha turma de faculdade, eu não vou concorrer. Porque o senhor quer que eu tire a vaga dela. E eu quero ter uma juíza presidente. Isso chama irmandade, né, mulherada? Mas, gente, são histórias que se perdem, né? Então, precisa não de um dia, precisa de momentos para que sejam ouvidas, né? As experiências das mulheres jovens que estão sofrendo, das experiências das mulheres negras com todos os seus desafios, dos homens tendo que lidar cada vez mais com o corpo feminino crescente nos seus escritórios de advocacia, que também demanda outras exigências que vocês não esperavam, né? Tem que se conformar, né? Então, é aquela velha história, né? Eu na PUC
logo no início, tive precursores, a doutora Teresa Doro, que foi presidente da ordem, Foi minha professora. mas nós tínhamos um banheiro só na PUC. Aí, quando nós pedimos para fazer o banheiro feminino, a resposta foi: vocês podem usar os banheiros das meninas. Aí eu fiz o requerimento, né, pelo reitor. Eu falei: não é possível que não se tenha dinheiro para construir um banheiro feminino. Você quer uma coisa corriqueira? É A gente está ridículo, falando aqui. mas é verdade, gente. Você quer uma coisa corriqueira que acontece até hoje? Aqui no meu escritório, às vezes. Entra alguém na minha sala e fala assim: Fernando, fulana tá grávida. Eu falo: porra, que beleza! Chama aqui pra dar os parabéns, pô. Todo mundo fica: ah, ela tá grávida. Ai, meu Deus, agora? E agora? O que nós vamos fazer? Ela vai fazer. Meu, isso é o menor dos problemas, isso a gente resolve, né? Contrata alguém para ficar durante o período que ela estiver afastada. Enfim, muita coisa dá para você ver. Mas disso que vocês estão falando, você vê o dia a dia. É um problema. É uma discriminação, A né? advogada está grávida. E agora? Agora vamos fazer uma festa. É verdade que existe essa discriminação. Muito. Tem, eu como advogo mais na área trabalhista, né, temos casos de mulheres advogadas que foram absolutamente discriminadas, né? Ou por ser demitida, ou por não respeitar a licença, né? A pessoa está amamentando uma criança de 1 mês e o dono do escritório, né, já que não tem licença maternidade, então trabalha durante todo o período. Então existe uma discriminação, né, de fato. E essa semana eu vi uma história muito legal que envolve, inclusive, a Maria Helena, porque eu estava numa visita no escritório de advocacia lá, conversando com 15 pessoas, e a gente exatamente estava falando sobre essa questão dessa proposta de colocar dentro da casa da advocacia um espaço para que as mães deixem o filho. E aí terminou a reuniãozinha, tinha uma advogada lá presente, ela veio para mim e falou assim, ela falou: estou muito feliz de ouvir você falar isso, porque isso é realmente uma coisa que a gente precisa mesmo. E no meu caso, eu tenho uma história de vida que eu fico muito à vontade para apoiar vocês. Por quê? Porque quando eu vim para Campinas, eu advogada, eu estava grávida. E uma pessoa me contratou para trabalhar grávida. Foi a Maria Helena. Uau, isso é incrível. Ela contratou a advogada para trabalhar já grávida. Então, assim, pô, aquilo, né? Eu falei: ótimo, é isso, quer dizer, é isso. É por isso que Esse precisamos acolhimento. todas as pessoas precisam ser feministas, né? A gente precisa entender a importância, né, de uma mulher que entende outra mulher, que se coloca dessa forma. E, ai, Maria Helena, eu já sou sua fã, sua aluna, e é impressionante, assim, você é incrível e realmente abre precedentes, né? Sim. E quando a gente ouve uma história dessa, tudo bem que você já tinha essa visão, mas você fala assim: poxa, existe arrepia, né? esperança, Que exato. legal. Né, uma mulher impressionante. Estou no barco certo, eu pensei. Exato, exatamente. Eu entrei numa furada. Sorte é nossa, sorte é nossa. Apaixonada por essa história da Maria Helena. Toda mulher precisa ser, talvez, feminista ou apenas feminina, né? E muitas mulheres ficam com suas carreiras estagnadas depois que elas se tornam mães. Eu estou dizendo isso porque eu parei um bom tempo durante a gravidez, porque fica completamente estagnada. E ouvir essa história é apaixonante. Eu tive que mudar a minha sala, inclusive. Ela ficou com a sala maior para poder pôr a criança atrás. Olha, Só melhora a Um conversa. colchonetezinho para a criança. Depois tive que comprar aquele negócio para poder colocar nas tomadas, né? Quando a gente percebeu que ele estava perto da tomada, foi: pelo amor de Deus. Fez um berçário no seu escritório. Fez. Então tá certo, já vamos Trocou de adotar esse sala e método. boa. Ela ficou com a sala maior. Bom, acho que a gente está indo para o final, né, da nossa Sim. conversa. E assim, de verdade, quando o Fernando convidou para esse bate-papo, claro que eu já sabia que a Maria Helena estaria e fiquei muito feliz, porque, como eu já falei aqui, sou muito, muito, muito grata por ter você na minha vida, por ter aprendido um pouco de tudo que você sabe. Você foi uma professora que fez história e eu não sei se vão saber, mas hoje é o Dia dos Professores, não sei se isso seria dito, né, no podcast.
E você é uma referência para mim, Marilena. Realmente eu tenho muita alegria de ter sido sua aluna e poder apoiar hoje a sua candidatura para a OAB. Queria agradecer e no momento desse convite eu jamais imaginei que você, além de tudo que você já representava para mim, enquanto mulher, enquanto referência, enquanto advogada, você tinha toda essa história dentro da luta do nosso espaço, né? Você realmente percorreu espaços para que hoje a gente pudesse estar trabalhando de calça sem ninguém, né, nos barrar na porta do fórum. Então, eu sou muito feliz de ter você na minha vida, na minha história e como referência de mulher e de advogada. Então, queria agradecer, Quércia, por esse convite, dizer que eu sou muito grata por ter a Flávia, que trabalha todos os dias do meu lado, né, uma advogada muito combatente na área criminal, na área trabalhista. Você é uma referência para mim, uma ajuda, meu braço esquerdo, direito e minhas duas pernas. A Lu tem uma história maravilhosa, então quando eu pensei em te convidar foi por tudo que você é e representa para a mulher negra, para a mulher advogada, todas as suas lutas pessoais enquanto advogada. Eu fui de perto, fui sua advogada por algum tempo, sou sua amiga, então sou muito grata. E todo mundo viu o porquê da Lu tá aqui hoje com a gente. Manu também, uma parceira, minha sócia em Camaçari, uma advogada maravilhosa que sempre esteve à frente das lutas da mulher negra. Eu, apesar de branca, eu sinto muito como Quércia. Eu não consigo que alguém fale para mim que eu não posso lutar pelas pautas da mulher negra, tendo uma filha negra. Né? Então é muito difícil as pessoas separarem. Não, Thaís, mas você é uma advogada com uma situação, você não pode lutar pela advogada pobre, você não pode lutar pela advogada negra. Eu posso, porque eu tenho empatia, que é o que a Marilena falou. Então, ter uma pessoa como você, Quércia, que sente, né, que a pauta do outro, que a dor do outro dói em você, mesmo não sendo a sua dor num primeiro momento. Você não é uma mulher negra, então você não pode falar pela mulher negra. Não, você pode. E é muito bom encontrar pessoas como você querendo assumir uma causa como essa e tendo mulheres maravilhosas como a Manu e a Marilena ao seu lado. Então, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com você. Eu que agradeço a todas vocês, né, porque cada vez que a gente conversa, a gente aprende mais um pouco. Para mim é muito gratificante isso. Independente do resultado, eu sempre digo, independente do resultado das nossas lutas, mas o que a gente tira de bom é o que fica, né? Então eu acho que, assim, para mim está sendo muito gratificante fazer parte dessa chapa. Está sendo muito gratificante esse aprendizado que eu estou tendo com relação a todas as pautas. E hoje não poderia ser diferente. Eu acho que hoje foi muito legal. Eu tinha certeza que esse podcast ia ser muito legal, ia ser muita coisa interessante ia surgir. E a gente sai daqui um pouco mais consciente, né? Que eu acho que essa é a nossa luta do dia a dia. Agradecer a Marilena, minha parceira aqui, hoje dia do professor, né? E todos vocês por terem ensinado para a gente aqui um pouquinho mais hoje sobre todas as dificuldades e sobre todas as possibilidades que a gente vai ter de melhorar um pouco a vida da advogada, da mulher, da advogada jovem, da mulher negra, na OAB, como entidade de classe. Acho que isso é o mais importante. E é bom que fica gravado, né? Porque daí depois a gente não vai poder amanhã ou depois dizer que não sabia, que não tinha consciência das coisas. Acho que é legal isso. Sim. Quero agradecer a Thaís por ter me convidado. Tenho grande admiração, acho que ela é um ícone na advocacia feminina e maravilhosa. Fiquei muito feliz em conhecer a Maria Helena também. E o que eu senti? Verdade, muita vontade de aprender. Acredito que vai haver vitória e vão haver anos de ouro da OAB. Uma OAB representativa e aberta ao diálogo. E eu estou muito feliz de estar com você, Manu, que eu já admiro demais, maravilhosa, uma potência de conhecê-la também. Muito obrigada, viu? Eu também quero agradecer a minha chefinha pelo convite e fiquei muito feliz de verdade por conhecer vocês. Lógico que eu já conhecia de nome, mas nunca tinha batido um papo assim tão próximo. Gostei, também senti verdade na proposta e com certeza eu vou apoiar, porque acreditei. Legal, isso é importante. Manu? Primeiro eu agradeço a Thaís por tudo que ela é e representa na minha vida. A Thaís é parceira, é amiga, é sócia e é uma pessoa que me apoia em muitas coisas. E desde sempre falar das causas raciais com a Thaís
sempre foi muito fácil. Eu lembro até hoje de uma vez que eu fui acusada de furto em uma loja, e a primeira pessoa que eu liguei foi a Thaís, porque ela representa isso. Ela fala exatamente disso. E aí ela às vezes fala assim, mas eu posso fazer isso? E é uma pessoa que me sinto extremamente à vontade, que caminhe junto comigo nas pautas raciais, porque ela faz porque ela acredita e porque ela é empática e porque ela se indigna junto. E por isso eu faço parte da chapa que eu estou hoje, porque tem 4 pessoas que eu não caminho ao lado deles. A gente caminhamos em 5 muito juntos. E desde a primeira conversa que eu tive com vocês, com o Fernando, principalmente, eu sempre senti muita verdade no apoio e em vestir a camisa, assim, com a Maria Helena, com o Tassilo e com o Glauco. Então, sou extremamente feliz pela chapa que eu estou, pelo trajeto que estamos caminhando, que estamos trilhando. Adoro a Lucimara. Tenho uma grande admiração por ela, uma advogada negra que trilha aí, né, um caminho no combate ao racismo estrutural. A Flávia é uma advogada extremamente competente, tenho o prazer de conversar com ela e trabalhar ao lado dela. Então, esse bate-papo foi muito fácil, gente, porque só tem gente maravilhosa e eu sou extremamente estabanada. Obrigado. Eu tenho certeza que nós teremos na nossa OAB uma super vice-presidente, uma super secretária-geral, né? E que com certeza serão sim a representação do dia a dia da mulher negra, da mulher mãe na OAB. Eu acho que a OAB não poderia estar melhor representada, sem demérito nenhum das outras candidatas, mas aqui com certeza a mulher vai estar muito bem representada. Com certeza.